Mandei uma mensagem pro José, ele não respondeu. Acho que ele está sem bateria. Não recebeu a mensagem. Tá, eu vou tentar. Opa, Desculpa. Eu vou tentar colocar então o slide. Eu nunca coloquei, então. Deixa eu ver. você está usando o telefone? Opa, acho que você vai conseguir rápido. Apareceu? Não, apareceu. Apareceu certinho. Apareceu o primeiro, na verdade. Não aquele segundo que você mandou no grupo. O primeiro? Pronto. Tá aparecendo? Não, certo? Tá certinho. Tá, será que a gente começa então, senhor José? Eu acho que a gente pode começar. E depois o José chegando, ele participa também com a gente. Ok, tá bem. É que ele é o segundo prof a falar. Mas qualquer coisa a gente passa a parte dele e quando ele voltar, ele aparece por aí, então. É que não vai dar certo no celular, mas. Ah, enfim, ele tem que aparecer. Positivo, Helena. Deixa eu tentar mandar uma mensagem pra ele, prof, porque é conectado uma coisa na outra. Que estranho. Mas vocês, quando fizeram, só leram, cada um leu sua parte, mais ou menos assim? Não, a gente sabe tudo. A questão é que a gente dividiu, aí seria primeiro a Milena, depois ele, depois eu. Eu posso ter Uhum. parte dele, mas ele não sei o que aconteceu. É estranho, porque ele não costuma desaparecer assim. Pois é. Ele sempre participa, né? Das aulas e tudo mais. Eu estou vendo ali aquelas duas regiões marcadas em verde, ali, German South West Africa. Essa semana, o Burundi entrou com um pedido de reparação contra a Alemanha por conta desse período do século XIX até o século XX, do estrago que os alemães fizeram lá, né? Eu não sei se... É claro que isso aí não tem muita chance de avançar, eu penso, ainda mais que eles entraram na justiça nos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos não têm alçada para ficar julgando outras nações, né? Mas, de qualquer maneira, não sei se vocês se recordam lá da disciplina de Economia Política Internacional, quando a gente falava sobre a dívida externa do Brasil, nós comentamos lá que a dívida monetária é apenas uma das dívidas, né? Uma das formas de dívida que pode existir. Existem outras, como, por exemplo, a dívida social, né? Produzida, inclusive, nesse período aí, nesses séculos anteriores, né? E chamava atenção lá inclusive usando no texto que nós usamos mesmo, o professor Reinaldo Gonçalves, ele mencionava o fato dos alemães, né, terem assumido, arcado com os danos provocados sobre os judeus, e eles tiveram que indenizar, né, o povo judeu depois da guerra. Então, com base nessa mesma lógica aí de indenização por danos provocados, a África e mesmo a América, né, podiam requerer, né, indenização do período dos séculos XIX, XVIII, enfim. E agora finalmente acontece isso aí com o Burundi, e na matéria parece que diz que a Namíbia também. A Namíbia está do lado de cá, né? Eu acho. A Namíbia está do lado esquerdo aqui, do German, e o Burundi, se eu não me engano, está do outro lado. Eu acho que essa questão do dinheiro é literalmente muito de menos, né?
Pagar é fácil, mas nunca que vai reparar. Sim, com certeza, com certeza. Mesma coisa no nosso caso da África do Sul, tipo, pagar é fácil, mas o genocídio que eles fizeram, tanto que eles acabaram com a cultura dos africanos, etc., não tem um preço. Uhum. Prof, então eu e a Milena, a gente decidiu que a gente vai apresentar. Tá Eu bom. sei tudo que tem no trabalho, eu sei o texto todo, só que eu não me preparei para a parte do José, né? A fala do José. Tá bom, Mas se ele não aparecer, eu vou falar. Ok, beleza. E daí Beleza, prof. Então, não sabemos o que aconteceu com o José, mas estávamos todos prontos para apresentar hoje, então alguma coisa deve ter acontecido lá que ele acabou não entrando. Então, vamos começar. Hoje a gente vai falar da empreitada comercial britânica sobre a África do Sul, com a Companhia Britânica da África do Sul e o seu líder, o Cecil Rhodes. Então, o Cecil Rhodes era um inglês, né, um britânico, que foi para a África do Sul ainda adolescente, ainda muito jovem, porque ele estava se recuperando de uma doença cardíaca que ele foi diagnosticado com 16 anos. Então, ele tinha um buraco no coração e sofreu diversos ataques cardíacos aí durante os seus 48 anos de vida. Ele começou como fazendeiro na África do Sul, mas logo depois já se inseriu no negócio de mineração de diamantes, que era um ramo que estava muito em auge naquela época, né? Principalmente na África do Sul. O Rhodes era uma pessoa muito motivada e muito ambiciosa também. Então, ele, em alguns momentos, alguns historiadores que escrevem sobre ele também comparam ele com o Napoleão, e a necessidade deles de sempre estar conquistando alguma coisa. Ele era muito estudioso e em uma das aulas que ele participou na Universidade de Oxford, que foi a universidade na qual ele se formou. Alessia, se você puder ir ali para o slide número 5, por favor. Ele participou de uma aula, como eu estava dizendo, e nessa aula o professor falava bastante sobre a juventude inglesa e sobre como eles deveriam tornar o país o centro do mundo novamente, né? Toda aquela ideia de que a Europa era o centro do mundo. E o professor reforçava essa ideia de que eles deveriam fazer isso, formando colônias, levando seus homens para essas terras distantes e enriquecendo. E ele acabou se apegando a essa visão imperialista e ele escrevia muitas cartas, vários testamentos, e em um deles ele escreveu o seguinte, eu vou ler até um trecho do texto aqui. Ele escreveu o seguinte, então: considerei a existência de Deus e decidi que há uma boa chance de que ele exista. Se ele realmente existir, deve estar trabalhando em um plano. Portanto, se devo servir a Deus, preciso descobrir o plano e fazer o melhor possível para ajudá-lo em sua execução. Como descobrir o plano? Primeiramente, devo procurar a raça que Deus escolheu para ser um instrumento divino de evolução. Inquestionavelmente, essa é a raça branca. Devotarei, então, o restante da minha vida ao propósito de Deus e a ajudá-lo a tornar o mundo inglês. Então, através desse discurso, ele dá para perceber, né, o teor racista dele e de toda aquela época, porque existia muito a interpretação errada da sobrevivência do mais forte, da teoria do Darwin. E a gente consegue perceber como eles acreditavam fielmente no poder civilizatório da raça branca e todo o fardo do homem branco de carregar a civilidade e os bons modos, né, às sociedades selvagens, claramente entre aspas, já que elas não eram realmente selvagens, que eles acreditavam, né, que eram. Professor, vou pedir licença 2 minutos para colocar meu computador para carregar, senão ele vai desligar aqui no meio da apresentação. Desculpa. Tudo bem, tudo bem.
Prontinho. Então, continuando, dá para entender, né, através desse pedaço do texto, o quanto a raça branca e o Cécio, né, que é o sujeito em questão aqui, acreditava nessa missão civilizatória e nesse fardo do homem branco em carregar tudo que havia de bom na cultura deles para essas sociedades selvagens. Mas a sua jornada dentro das empresas começou, de fato, em 1870, quando ele se tornou dono de uma mineradora que se dava dentro da sua própria propriedade. Ele era um homem de fortuna, né? Nunca escondeu isso de ninguém. E dentro dessas propriedades que ele tinha, milhares de mineradores trabalhavam, né? Procurando pedras preciosas, diamantes, ouro, etc. E apenas 18 anos depois, em 1888, ele já comandava todo o comércio da África do Sul. Então, isso em números significava de que ele era dono de 90% de toda a produção mundial de diamantes do mundo, através dos pedaços de propriedade que ele detinha na África do Sul. Ele fazia isso através de uma empresa que chamava De Beers, que até hoje, curiosamente, é a empresa que detém o monopólio de diamantes do mundo, né? Alessia, se você puder passar ali o slide, por favor. Só para eles irem acompanhando o nome da empresa e etc. Então, essa empresa, a De Beers, surgiu em 1888, quando o Cecil Rhodes fundiu a sua mineradora que ele tinha nas propriedades dele com a empresa do seu concorrente na época, que chamava Barney Barnato. Então, eles fundiram as duas mineradoras que eles tinham e fundaram essa De Beers. Se vocês pesquisarem ela no Google, ela até hoje é muito influente e, como eu disse, ainda detém o monopólio do comércio de diamantes do mundo. Então, é uma empresa que até hoje traz lucros aí para a Europa. Mas, como um homem de poder, eles sempre buscam mais, né? Eles sempre querem multiplicar. Então, ele tinha muitos meios de fazer isso. Um deles era através da imprensa, que ele acreditava que era uma multiplicadora de influência para os homens. Então, ele comprou o principal jornal africano da época. Ele também recorreu a uma ajuda, entre aspas, mais legítima, que era o respaldo de um financista europeu, um financista bem aclamado europeu, para que ele pudesse garantir o apoio... Desculpa, professor, é o meu cachorro. Não tem problema. Para que ele pudesse garantir, então, um apoio mais legítimo e cativar os políticos da colônia do Cabo, né, que iria vir a se tornar a capital, para multiplicar o seu poder e angariar de forma ainda mais legítima, né, conforme o tempo ia passando, esse poder. Ele entrou para a política local, ele se tornou membro do parlamento da colônia do Cabo Britânica, e mais tarde veio a se tornar o primeiro-ministro, impondo leis bem severas e passando leis bem severas também em relação ao comércio dos diamantes e toda a regulamentação. Por exemplo, ele passou uma lei que falava a respeito do açoitamento dos mineradores. Então, eram leis bem severas com a população local. O que é engraçado, porque num primeiro momento, na história, o Cécio era retratado como um homem muito respeitoso e muito curioso, muito interessado com a cultura local, com as comunidades e as tribos africanas. Mas mais próximo ao seu declínio, o que a gente nota bastante é como ele era cruel e como essa crueldade é bem apaziguada nos textos, né? Como se vocês assistiram à apresentação do grupo do começo da semana, elas também identificam esses eufemismos, né? Então é retratado de uma maneira bem branda comparado ao que realmente acontecia nessas colônias brancas para os africanos.
Então, o que cativava muito a atenção do Rhodes como um homem de negócios, né, nas terras africanas, eram as grandes lendas que cercavam a região a respeito de ouro, né, e de riquezas minerais. Então, todo esse misticismo trazia uma competição e uma desavença, não só entre os nativos e os colonizadores, mas entre os próprios, entre as próprias colônias brancas também. Os britânicos, a principal colônia, né, eles administravam a colônia do Cabo e Natal. Já os boeres, que eram os descendentes dos primeiros colonizadores holandeses na África do Sul, eles administravam a República do Transvaal e o estado que chamava Orange Free, ao sul da África. Já no leste, quem detinha o poder eram os portugueses, ali na atual região de Moçambique, e ao norte, os belgas, né, no Congo. Todo mundo sabe o que foi a colonização belga no Congo, bastante cruel também. Mas a maior ameaça para o Rhodes e para os britânicos, né, que eles sentiam, era o protetorado que acontecia na atual região da Namíbia com os alemães, porque eles tinham medo que eles se unissem aos boeres no sul e impedissem o progresso e a expansão da colônia do Cabo, que era a colônia do Rhodes, rumo ao norte. Para o Rhodes, essa expansão e esse desejo em expandir ainda mais o seu poder sobre a África do Sul era muito importante. Então, isso gerou uma competição muito forte por essa região que ficava ali ao norte, como eu disse, que chamava Matabelilândia. Então, era a região de interesse principal e o principal foco do Rhodes em expandir as suas colônias. Principalmente o Lobengula, que era o rei dessa Matabelilândia. Ele era considerado um rei muito influente e muito forte, líder da tribo dos Matabeles, que eram rivais, né, vizinhos, da tribo dos Shonas, que eram uma tribo nativa também da região da África, que o Rhodes explorava. Então, o território dos Shonas já era uma região que o Rhodes explorava através da mineração. A grande diversidade de tribos na África do Sul é um dos problemas que empresas como a do Rhodes encontram ao tentar se estabelecer nessas regiões, porque eles têm muito pouco contexto do que acontece ali, né, por serem muito diferentes. Não só essa, como também a exploração traz consigo a exploração econômica, que é uma coisa que já acontece internamente. Então, as próprias tribos já têm uma certa exploração econômica do território, seja através de trocas, o próprio comércio que eles fomentam. Então, a chegada dos colonizadores traz esse ponto como um outro ponto de embate, né, do porquê eles não querem estar ali. Os colonizadores brancos trazem também uma religião, né, completamente diferente da que os africanos praticam, que é uma religião fortemente influenciada pelos médiums, espíritos e diversos rituais que regem até os próprios reis, né? Como eu mencionei, o rei Lobengula era um rei muito respeitado, e para esses líderes dessas tribos, eram esperados que eles fossem perfeitos. Então, qualquer erro que eles cometiam, era esperado que eles fossem pagos com suicídio desses reis, né, desses líderes. E, por exemplo, perder uma batalha, era esperado que aquele rei se submetesse a uma morte ritualística para oferecer uma oferta de paz, entre aspas, para as entidades que eles acreditavam. Então, todo esse embate, toda essa diversidade é o que mais tarde traz a reação conflituosa entre os colonizadores e os nativos da África. Agora, professor, o José explicaria um pouquinho mais dessa relação conturbada entre o rei e o Rhodes, né? O Rhodes e Londres. Eu não sei se a Alessia quer continuar daqui.
Alessia, você permite que eu só fale um pouquinho, assim, aproveitando para a gente, já que a Milena, ela falou muita coisa aqui e muita coisa importante relacionada a esse texto, talvez só para a gente pontuar, resgatar um pouquinho de tudo que ela falou, e aí depois você dá continuidade, pode ser? Ok. Mas desculpa, eu estava falando, mas estava com o áudio desligado. Mas a gente interpreta, né? Então, olha só, antes mesmo, eu quero só lembrar, assim como a gente fez lá no caso da Companhia Britânica das Índias Orientais, que agora nós estamos tratando de uma empresa, ainda uma grande corporação aí, uma grande companhia britânica, mas a época agora variou. Agora nós demos um salto aí lá para o final do século XIX e que vai entrar, inclusive, pelo século XX, né? Porque os países africanos, a independência deles vai acontecer, a grande maioria deles, inclusive depois da Segunda Guerra Mundial. Ao pensar nessa época... Professor, desculpa interromper, mas é que eu tô com muito medo do senhor dar spoiler no final da apresentação, porque eu vou falar de tudo isso, eu acho, lá no final. Ah, eu tô com medo de dar spoiler. Então tá, não, então faz assim, então continua então, Alessia, aí depois no final a gente vai resgatando um pouquinho do que vocês falaram. Vamos lá, pode ser. Então tá, eu vou continuar a parte do José. Então, uma das interpretações erradas, que por acaso ou intencionalmente era a ideia que os londrinos, os brancos tinham sobre os Matabele's e os Shonas, era que os Matabele's, comandavam Shonas, o que significava que se Rhodes fizesse um acordo com os Matabele's para uma incursão, isso valia para todo o território de ambos. Então, houve muita bajulação por parte de Rhodes e dos holandeses com o rei de Matabele, o Lobengula, e apesar das pressões internas para que o rei não fizesse acordo com nenhum branco, com ameaça de rebelião, né, por parte dos povos internos, ainda assim o Lobengula fechou um negócio com Rhodes e também com o intuito de afastar os outros brancos, né, os holandeses, os portugueses, etc. O acordo concedeu a Rhodes direitos exclusivos sobre todos os metais e minerais do reino e o direito de expulsar todos que reivindicassem as terras. Tudo isso em troca de 100 euros por mês, 1.000 rifles e 100.000 cartuchos e um navio de artilharia. O rei Lobengula imaginou que seriam apenas só alguns brancos, né, explorando suas terras, mas quando ele percebeu que tinha muito mais em jogo, ele pediu à coroa britânica que abrisse mão do acordo, Ele mandou umas pessoas para lá, para a Grã-Bretanha, para pedir para a coroa para que eles abrissem mão do acordo. E a coroa britânica aceitou. Só que a resposta, que foi mandada por carta, Desculpa a moto, atrapalhou. Só que daí a resposta que foi mandada por carta, um dos agentes do Rhodes pegou, rasgou e fez uma resposta diferente. Então, o Lobengula ele nunca soube desse posicionamento da coroa. Então, eu coloquei até no slide o que acontecia em Londres, né? Como que Londres via essa situação toda que acontecia na África do Sul. Em Londres, Rhodes fazia lobby político para conseguir ajuda para seus empreendimentos e subornava os jornalistas liberais. Ele também conseguiu a Carta Patente Real, que concedia o direito no que diz respeito ao governo britânico, pelo menos, de atuar com poder supremo sobre aquela região da colônia do Cabo. Foi um salto bem considerável no que diz respeito ao que era apenas uma concessão de exploração de minérios dentro do reino Matabele, para que passou a ser um controle total. Né? Ou seja, o acordo que eles tinham com o Matabele acabou sendo muito maior com a Carta Patente. A Carta Patente ela não definia um limite ao norte da região, e isso acabou sendo uma lacuna que o Rhodes explorou muito para continuar expandindo, né, os territórios de dominação dele. Tendo em mente o quadro geral de corrida contínua das potências europeias para conquistar os territórios,
o Rhodes, ele rumou ao norte para combater os boeres, os alemães, os portugueses e os belgas. E ele formou uma coluna pioneira de colonizadores brancos com o intuito de ocupar o território. Ele barganhou também com o chefe de Manicalândia para conseguir direitos sobre a exploração de minérios e outros direitos. Então, ele sempre fazia esses acordos bem vagos com eles. De volta ao território Shonas, a conquista ela foi pacífica, a princípio, porque os Shonas eles eram bem hospitaleiros e achavam que seria só um pequeno grupo também. E eles estavam voltados muito mais para os seus problemas políticos do que com essa questão com os brancos. E eles também tinham esperança de que eles teriam um mercado para a colheita deles e até uma ajuda militar, caso eles precisassem. Mas depois apenas eles perceberam que as ambições dos brancos era muito maior, era de dividir, né, entre eles todas as terras e os recursos naturais dos Shonas. Quando eles perceberam isso, já era tarde demais. Em Londres, existiam manifestações contra o Império. Tinha um ativismo que mostrava preocupação, né, com os aborígenes, só que eles tinham umas questões que eram muito ocidentais, então o que eles viam como problema a gente percebe que eram muito ocidentais. Era carregada de premissas, né, racistas e de supremacia branca. Só um segundo. Que eram, né, o caso, as premissas que eles tinham era combater a escravidão, impedir a disseminação do alcoolismo, propagar o cristianismo e levar a civilização, desde que os africanos inferiores fossem protegidos. E aí tem até uma fala da Sociedade de Proteção aos Aborígenes, que era uma desses movimentos de manifestantes, que eles colocaram assim: era a missão da raça anglo-saxônica penetrar em todas as regiões do mundo e ajudar no grande trabalho de civilização. Onde quer que seus representantes fossem, a consciência nacional deveria ir também. As raças nativas eram como crianças. Elas deveriam ser protegidas contra o poder intelectual superior das raças que haviam... Desculpa aqui, o negócio tá bem na frente. Que haviam atingido a maturidade. Uhum. Mas esses grupos de ativistas, eles tinham pouco entendimento da situação, da realidade realmente na África do Sul. E os outros grupos também que existiam, eles estavam mais preocupados com as questões políticas em si do que com os direitos dos nativos. O Rhodes, ele usava essa desinformação a seu favor, adotando as questões étnicas para diminuir as críticas e ter vantagem comercial. Então, ele tentava usar isso para ter uma boa imagem em Londres. Então, por exemplo, a Carta Patente, ela obrigava a combater a escravidão. Então, a combater a escravidão e a venda de bebidas alcoólicas para os africanos. Para ele, era muito conveniente proibir a venda de bebida alcoólica para os africanos, porque ele não queria mineradores trabalhando bêbados. E ele também tentava atrair a simpatia para sua reivindicação sobre a Nyasalandia, que era uma outra área, que é a atual Malawi. Ele tentava conquistar lá com o pretexto de ajudar a tirar os mercadores árabes de escravos da região. Os membros da diretoria da companhia em Londres e os ativistas, eles não estavam, portanto, assim, a par do que se passava na África sob o comando de Rhodes, mas eles confiavam nele. Quando eles souberam do ataque militar em Matabele, disseram confiar em Rhodes, mas pediram informações, mas eles não se importavam realmente com a situação do povo africano. O massacre que eu estou me referindo aqui é o massacre de 1893. O ataque aconteceu de maneira orgânica, né, devido ao desgaste nas relações entre a companhia e os nativos. O rei Lobengula, queria deixar que os ataques por parte... Calma, deixa eu explicar essa parte melhor. Basicamente, o rei Lobengula de Matabele, que controlava também os Shonas, ele queria continuar deixando que os Matabeles continuassem controlando os Shonas. Só que esse controle, essa rixa que eles tinham internamente, atrapalhava os negócios de Rhodes. E aí o ápice aconteceu em 1893, quando o Matabeles
massacraram os Shonas, que eram trabalhadores dos brancos, e o Rhodes acabou ficando irritado com isso e financiou um contra-ataque militar, prometendo aos brancos 6.000 acres de terra e uma parcela do território que fosse conquistado. Então, os guerreiros africanos foram completamente aniquilados devido aos armamentos dele, que eram inferiores. E aí tem até uma coisa que um dos militares fala, que um dos oficiais britânicos diz que eu gostaria de acabar com cerca de mais de 2.000 matabeles, pois não matamos o suficiente. Então, com a derrota, o outro ora orgulhoso e imponente poderoso rei de Matabele morreu. E acredita-se que ele se suicidou. Ele fala até que... Deixa eu ver aqui na slide. Ele se suicidou. Esse aqui é o rei Lobengula. Acredito que essa é a única foto que tem dele. Alessia, eu não sei se tá igual para todo mundo, mas a minha tela tá o mesmo slide do mapa desde que a gente começou. É sério? Eu acho que você tá compartilhando a tela fixa, sabe? Como que muda isso? Não sei. E agora? Tá Agora bom foi. agora. Mudou de novo? Mudou. Mudou de novo também? Mudou. Pronto. Esse aqui é o rei Lobengula. Ai, gente, que triste, porque foram uns 4, 5 slides que eu fiz com tanto carinho. Então, o rei, ele se suicidou e disse que os homens brancos nunca iriam pegar ele. E agora seria a minha parte, finalmente. Então, eu vou falar sobre o período que foi entre essa rebelião que os africanos foram retalhados, que foi considerado um período de tranquilidade, e o período da rebelião de 1896, que foi uma rebelião mais séria e que é a mais conhecida e que até hoje causa ressentimento na África do Sul. Durante esse período, depois da morte de Lobengula, o Rhodes e a companhia, eles achavam que estava tudo resolvido e apaziguado entre eles. E ele continuou, então, indo rumo ao norte, também continuou usando os seus métodos, né, nocivos, de corrupção, de usar a imprensa e o governo. Como primeiro-ministro da colônia britânica do Cabo, ele incentivou a lei Glyn Grey, de 1894, que deu as bases para o apartheid do século XX. A lei designava uma reserva, né, uma área de terra específica para os africanos viverem e obrigava os africanos a trabalhar nas outras áreas, ou seja, obrigava eles a trabalhar nas áreas dos brancos, a ser mão de obra do branco. Do contrário, eles teriam que pagar o imposto. Depois da derrota do rei Matabele Lobengula em 1893, os brancos dividiram o território Matabele e eles próprios também passaram a se apropriar do gado. Os Matabeles e os Shonas aos Matabeles e os Shonas foram dadas as piores terras e aos brancos as melhores, que seriam as terras cultiváveis. A companhia também rebatizou aquela área em 1895 de Rodésia, em referência a Rhodes, o que também foi mais uma humilhação para o povo africano. O Rhodes estava impaciente, né, porque as terras de Metabelândia não eram tão ricas quanto ele imaginou que fosse, então ele começou a tentar cada vez mais conquistar as áreas dos boeres na transversal. Além disso, também o problema que ele tinha no coração parecia que se agravava cada vez mais, então aí mesmo que ele resolveu apressar o passo. O Rhodes elaborou então um plano para desencadear uma rebelião armada e tomar o poder em Transvaal, área que ele queria dominar. Para isso, ele convenceu os diretores da Companhia Britânica da África do Sul em Londres a comprarem grandes quantidades de armamentos em que eles supostamente não sabiam para que se destinavam, ou seja, os londrinos eles se faziam de cegos, né? Tipo, eles simplesmente davam dinheiro, davam as coisas, mas fingiam que não sabiam do que se tratava. Mas o plano terminou mal e alguns homens de Rhodes foram mortos e o restante capturados. E ainda por cima as manobras secretas dele foram expostas, então ele foi muito humilhado. E o governo britânico, ansioso, né, para se afastar do caso,
ameaçou revogar a carta patente que ele tinha com nós. Então, ou seja, resumidamente, o que levou à rebelião seria esse padrão de distribuição de terras, no caso, a lei Green-Gray, a questão da Rodésia, que, por sinal, causa ressentimentos até hoje no Zimbábue, a questão dos rebanhos, que foram devastados, primeiro pela apropriação dos brancos, depois por uma peste bovina, o fato de que a população local foi sujeita também à justiça da companhia, que criou suas próprias instituições, sua própria justiça em cima deles, o imposto sobre cabanas, que criava, né, uma obrigação financeira entre os africanos para poder forçar eles a trabalhar nas fazendas de minas dos brancos, e teve também a questão da escravidão, porque alguns brancos eles simplesmente agiam com violência para conseguir mão de obra, ignorando o compromisso da carta patente da companhia de combater a escravidão. Os nativos eles ainda haviam sido encorajados por essa última derrota do Rhodes. O autor também fala... mudou o slide aí? Mudou. O autor também fala da cegueira dos homens brancos, que não viam, ou fingiam que não viam, se recusavam, que não viam o ressentimento dos nativos e que tinham um entendimento simplista com relação aos matabeles e os chonas. Segundo o autor também, tinha a questão de serem apenas 5.000 homens espalhados por todo o território, 5.000 homens brancos, no caso, sem unidade e que eles tinham outras preocupações, que seriam preocupações econômicas e administrativas. Eles usavam como justificativa para a dominação a ideia de que os matabeles estariam felizes em se livrar de um governo que supostamente era tão tirano quanto deles, e o fato de que nenhum outro matabele teria reivindicado o cargo de rei até então. E daí tem também uma passagem que ele fala, de um rapaz que fala: eu visitei o território outro dia e vi quase todos os chefes dos matabeles e posso dizer que estavam todos satisfeitos. No passado, sempre andavam devagar, porque qualquer um que atingisse qualquer posição no país e ficasse rico, era, em geral, farejado e eliminado. Vocês podem entender... eu não consigo ver essa parte porque o negócio fica bem na frente. Podem entender que a vida não era muito agradável sob tais condições. Ou seja, o que poderia ser mais desagradável na cabeça dele do que uma sociedade que castigava o enriquecimento. Então, por exemplo, um rei que enriquecesse significa meio que um rei corrupto. Mas na cabeça dele, por que é errado enriquecer, né? Uhum. Daí, então, aconteceu a rebelião, em 1896. Calma, desculpa, ainda tem a questão das outras hipóteses. Tinha também a hipótese de que os chonas estariam agradecidos por se livrarem do domínio dos matabeles. Eles diziam que os chonas eram um grupo sujo, covarde, e os matabeles eram demônios sanguinários, mas bons sujeitos. Outro ponto de vista com relação aos chonas que eles tinham era que eles não tinham noção de religião, então eles subestimavam as superstições e a influência dos médiuns. E quanto à relutância entre esses dois povos de entrarem para a lógica econômica monetária ocidental, como trabalhadores assalariados, eles chamavam isso de preguiça. Mas, enfim, essas premissas dos homens brancos sobre os nativos, eles tinham pouco a ver com a realidade. Porque, na verdade, os matabeles, eles não estavam satisfeitos com a morte do rei. E eles só não tinham apontado um sucessor porque, na cultura deles, esse era um processo muito longo, em que diferentes facções políticas teriam que entrar em acordo. Além disso, nesse meio tempo, os colonizadores não sabiam que a estrutura militar matabele ela continuava intacta e que eles estavam planejando uma vingança. O gado também era uma questão cultural muito importante, porque não era simplesmente um bem econômico. Era uma forma de ter um senso, uma certa ordem social, e também era moeda de troca para pagar por esposas. Com relação à suposta preguiça dos africanos, na verdade a lógica deles era: por que trabalhar muito de forma insalubre, por baixos salários, se eles poderiam simplesmente satisfazer as suas necessidades
através dos métodos tradicionais, né? Ou seja, plantando a sua própria comida, tendo seu próprio gado. E os europeus chamavam isso de preguiça. Essa cegueira dos brancos, ela persistiu até o último momento. E então, em 1896, os guerreiros avançaram sobre as fazendas e minas dos brancos e dizimaram todos que vinham pela frente. Então, a ideia era matar todos os brancos que eles fossem encontrando no caminho. O grupo étnico que a companhia achava ser um grupo covardemente agradável, em uma semana retalhou todos os brancos em um raio de 80 milhas sobre a influência dos médiums. Deixa eu passar o slide. Segundo o autor, a rebelião ela aconteceu porque a companhia estava completamente voltada para os seus próprios interesses, para os seus próprios problemas, e que ele disse que uma multinacional moderna poderia ter consertado a situação e analisado e ter tido cuidado, né, com a questão do ódio local. Mas, se tratando da época imperial, a solução que eles deram foi o uso da força e o poder militar deles, que era superior. E também recorrer ao governo britânico, que ajudou também a aniquilar a rebelião. Não se sabe quantos foram os mortos, mas sabe-se que foi um verdadeiro massacre, né, um genocídio. E o Rhodes, ele também tem uma fala dele, na época, que ele diz: você deve matar todos que puder. Serve como lição para eles quando conversam sobre o que aconteceu à noite. Eles contam os mortos e começam a sentir medo de você. Então, teve uma mulher chamada Olive Schreiner, acho que é assim que se pronuncia. Ela era uma escritora branca, feminista, sul-africana, dita anticolonialista, e ela publicou uma crítica na época sobre a companhia e sobre os métodos de Rhodes. E ela publicou essa crítica num livro chamado Soldado Peter Holt, de Mashonaland. E a capa do livro foi essa foto aí que vocês estão vendo, que são negros, né, enforcados, pendurados na árvore, enquanto os brancos estão ao lado, assim, agindo com naturalidade. Essas árvores, chamadas marula, elas ficaram conhecidas como The Hanging Tree, que na minha tradução livre eu traduzi como árvore de enforcamento. E foram árvores que eles buscaram preservar como símbolo do enforcamento dos negros e da dominação matabele. Os matabeles e os shonas, eles não estavam preparados, né, para as tropas britânicas, bem equipadas. Então, a rebelião durou cerca de 1 ano. E muitos deles acabaram se rendendo ou se esconderam nas cavernas na região da Rodésia. Todos os rebeldes acabaram se rendendo ou foram assassinados junto com as suas famílias. E as cavernas onde eles se esconderam foram dinamitadas e eles foram mortos também. Bom, por fim, para completar a destruição matabele, seria necessária uma excursão muito cara para a companhia. Então, por isso, Rhodes decidiu, né, preocupado com a reputação dele, com o legado dele, ele preferiu negociar. E conseguiu também reverter a imagem dele, ficando conhecido e respeitado como um pacificador. Mas ele continuou, né, sempre a buscar e expandir os negócios para o norte. Ele foi investigado pelos seus atos pela coroa, mas conseguiu convencer a coroa a não revogar a carta patente. E em 1899 teve um outro conflito com os boeres, que também houve um outro massacre, outro genocídio. E em 1901, Rhodes morreu, em decorrência do problema que ele tinha no coração. E também foi enterrado ao lado do pai do rei Matabele. Bom, o legado do Rhodes no Ocidente é positivo, infelizmente. Ele é mais conhecido pela Bolsa de Estudos de Rhodes, que patrocina estudantes de todo o mundo para estudar em Oxford, e continua sendo um modelo de filantropia corporativa.
A Companhia Britânica da África do Sul, ela continuou a governar o sul da Rodésia, atual Zimbábue, até 1923, quando os colonizadores brancos locais tomaram o poder em seu nome, né? E tomaram todo o poder das terras mutabéis de Shonas. E o domínio sobre o norte da Rodésia, que é a atual Zâmbia, ele só acabou em 1924. Nas décadas seguintes, o ressentimento ele aumentou cada vez mais e pouco a pouco acabou eclodindo movimentos nacionalistas em Zâmbia e Zimbábue. Na Zâmbia, eles só conseguiram a independência realmente em 1964 e no Zimbábue em 1980. É interessante notar também que as guerrilhas do Zimbábue, na década de 70, que eram contra a minoria branca que estavam no poder, elas se inspiraram na rebelião de 1896 e também buscava o apoio dos médiuns, né? Então a questão da religião ainda era forte. E recentemente, como eu coloquei na foto, tiveram os protestos do Black Lives Matter e um movimento para retirar a estátua do Rhodes, que fica bem em frente à Universidade de Oxford, onde ele ainda é aclamado como um grande empresário, um grande corporativo. E é isso, prof. Eu tenho comentários para fazer, mas eu vou deixar o senhor fazer primeiro e se já tiver feito, eu faço. Professor, antes do senhor fazer os seus comentários, eu só queria pedir, por favor, para a Alessia voltar ali na foto das tribos, que acabou ficando sem mostrar na hora da apresentação, só para vocês terem a representação visual deles ali. Isso mesmo. Obrigada, Alessia. Nada. Essa aqui é a tribo dos Shona, né? Anteriormente tem a dos Matabeles também? A outra... Eles viviam juntos. Tinha os Matabeles, que eram o Reino Unido, e tinha os Shonas, que eram vários reinos, assim. Uhum. Maravilha. Gostei muito, assim, da apresentação de vocês, inclusive porque ficou claro que vocês buscaram informação, inclusive, fora do texto, né? Sim. Tem algumas considerações que vocês fizeram aí que acabaram enriquecendo mais ainda aí a apresentação e que necessariamente não está presente ali no texto. Então, primeira coisa, a gente é sempre bom a gente situar, né, essa experiência aí, esse estudo de caso no tempo. E não apenas dizer que nós estamos tratando de uma experiência britânica na África do Sul no final do século XIX, mas entender também que o final do século XIX marca uma época muito, muito particular na história, digamos, do capitalismo, né? A Inglaterra já tinha mais de um século, né? Ou pelo menos um século de revolução industrial, né? Então, agora que nós estamos falando de um poder inglês que é muito maior do que aquele que esteve presente na Índia, né? A Inglaterra já tinha, desde o início do século XIX, que ela vinha conquistando mercados no mundo todo com a sua produção barata né, e de boa qualidade, sem contar o período que antecede tudo isso, né, que foi aquele período que inclusive marcou a presença da companhia lá na Índia, que a gente viu aqui, né, que foi o período do mercantilismo, período durante o qual os ingleses, os franceses, os belgas, os holandeses, né, principalmente, portugueses, espanhóis, eles se expandiram e conquistaram várias regiões do mundo, né? E nessa época aí, evidentemente que a África do Sul, o maior interesse que ela podia apresentar era nas suas riquezas naturais, né? Inclusive entre elas aí as pedras preciosas, ouro e muito mais do que o ouro ainda, no caso da África do Sul, diamantes, que como vocês comentaram, acabou inclusive dando origem a uma nova empresa, né? Porque a princípio a empresa que tinha ido para lá era uma empresa privada, acionária, né? E
e era a companhia britânica, né? A companhia de comércio no estilo daquela que foi para a Índia, inclusive, como vocês perceberam, armada, né? Armada, e o tempo todo que teve lá, até o final do século XIX, né? Inclusive a Alessia comentou a respeito do momento em que eles pediram para comprar armamentos, né? Então, ali a compra era a compra da companhia, e eles estavam ali, na verdade, fornecendo armamentos para uma força de proteção, né? Uma força armada que defendia a empresa. Só que essa época tinha um agravante, né? Que o final do século XIX, a Inglaterra e a França não eram apenas elas as duas economias industrializadas, né? Como a gente sabe ali, a Alemanha também tinha se industrializado de maneira acelerada, principalmente desde 1870, e os Estados Unidos e o Japão também vinham passando por um processo importante de industrialização. O Japão vai optar pela expansão inicialmente em direção à Ásia, né? E os Estados Unidos meio que controla ali, passa a ter um domínio indireto sobre a América. E a África passou então a ser disputada principalmente pelas potências europeias. Em 1888, vocês certamente já devem ter ouvido falar da Conferência de Berlim, né? A Conferência de Berlim, em 1888, foi lá que se retalhou definitivamente a África em benefício dos países europeus, né? E ali foi dividido entre vários impérios naquela época, né? Vocês comentaram, inclusive, né? A Milena comentou a experiência da Bélgica também, né? No Congo, que foi desastrosa, né? Inclusive, os belgas foram quem assassinaram o grande líder, né? Que surgia na época da independência do Congo, chamado Patrice Lumumba, né? Bom, isso posto, eu queria passar um pouquinho para essa tentativa desse autor de se fixar muito em pessoas, né? No texto da Índia, vocês viram lá, né? Robert Clive contra Sirai, né? E agora parece que o Cecil Rhodes é o responsável por tudo, né? Mas evidentemente que não é o que acontece. Inclusive o Cecil Rhodes pode-se dizer que ele era um instrumento, né? Vocês viram que ele, quando precisava inclusive de recursos, ele se dirigia a Londres para pedir ajuda, e uma dessas ajudas vinha do famoso Barão de Rothschild. Esse Rothschild... Oi? Desculpa interromper, mas também tem uma coisa que o autor fala que eu achei bem problemático. Ele insinua que tinha algumas questões que faziam com que o Rhodes fosse do jeito que ele era, ambicioso e cruel. Que ele não chega a usar a palavra cruel, se eu estou usando, porque ele é bem eufemista, como a gente já falou. Uhum. Mas são duas coisas, que é o problema que ele tinha no coração e o fato de que ele era homossexual. E eu achei bem problemático, porque ele insinua que o fato dele ser gay fosse um dos motivos dele tomar as decisões que ele tomava. Então, eu achei bem absurda essa parte também. É verdade. Bizarra, muito. Embora aí nós estejamos falando do final do século XIX, né? Quando certamente essa questão do homossexualismo era muito pior do que é hoje, né? Mas, independentemente disso, nem essa questão do homossexualismo, nem essa outra questão aí da doença que ele tinha, não justifica muito as coisas que estão escritas aí, né? E aí eu queria exatamente chamar a atenção para esse financista inglês, chamado da família Rothschild, né? Eu não sei se vocês já estudaram, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver fisicamente a tal da como é que chama? Declaração de Balfour, como é que é? É isso mesmo? A Declaração de Balfour, aquela em que o governo inglês
Balfour era o nome do ministro britânico que promete para os judeus a criação do Estado de Israel depois da guerra, lá naquela região onde foi criado, lá na Palestina, né? Se vocês depois procurarem, por curiosidade, quiserem procurar um pouquinho a declaração de Balfour, vocês vão ver que esse ministro, ele dirige essa carta não ao Estado de Israel, ou digamos, àquela associação sionista que havia sido criada, né, no final do século XIX, lá na Suíça. Tem uns nomes que estão me fugindo agora, mas ele dirige exatamente a Rothschild. Está na própria declaração. Então, ele dirige a Rothschild, que era um dos principais financiadores do sionismo internacional, e depois vai ganhar essa carta. Eu estou comentando isso só porque esse financista, ele é uma pessoa muito importante, ele era um banqueiro muito poderoso, né? Ainda, né? Uma casa de bancos muito poderosos. Já houve, inclusive, quem disse, né, que se a gente quiser realmente conhecer a história da Idade Média para cá, a gente precisaria abrir os arquivos de Rothschild, porque tem muita coisa que talvez seja desconhecido e que haja registro na participação dele. E eu também estou querendo dizer isso porque, na verdade, essa De Beers, essa empresa era do Rothschild, né? E o Rhodes, ele era um acionista minoritário na empresa, né? Mas o grande banqueiro, o homem que realmente bancava a empresa com recursos, com dinheiro, era a família Rothschild, né? Então o Rhodes aí, ele realmente é um preposto, né? Certamente devia ser uma pessoa, assim como o Robert Clive e outros que tem na história, né? Muito obstinado, como o texto fala, inclusive que ele era, né? E ele deve ter servido perfeitamente bem. Devia ser também um homem muito ousado, né? E também inteligente, né? Acho que também um homem muito inteligente, né? Mas a Milena comentou, né, que o texto menciona que o Rhodes, no início, ele era respeitoso, né, Milena? E depois que houve uma mudança, né? Mas eu acho que aquela citação que você também fez, né? Ele falando lá de Deus, né? Vocês vejam que esse negócio de usar Deus como desculpa é um troço, vem de longe, né? Deus usa Deus e mata, e sai matando, né? Mas é interessante porque lá fica muito claro, como você falou, que para aquele trecho curtinho ali já deixava muito claro perceber a índole racista que eles tinham, né? O mais engraçado assim, no sentido de trágico, é como ele, ele diz saber os planos de Deus e que os planos de Deus trabalham para a evolução do mundo e que quem traz essa evolução é a raça branca, então ele vai ajudar Deus no plano que ele tem de tornar o mundo inglês, né, através de colônias que prospectavam a crueldade e o fim das sociedades nativas como elas eram, né, uma padronização através da exploração econômica e etc. Então é um trecho assim curtíssimo de 6 linhas, mas assim extremamente trágico. Antes, deixa eu até fazer um parênteses aqui, para fazer um comentário. Eu queria muito que vocês aproveitassem esses textos e esses estudos, não apenas como obrigação aqui digamos, olhar para isso como uma obrigação da disciplina, porque tudo que nós estamos vendo aqui ajuda a gente a entender a construção desse mundo que nós estamos vivendo hoje. Esse mundo tem história, né? E nós estamos vendo uma parte pequenininha dela, e a gente está vendo como as coisas foram construídas de maneira violenta, brutal, né? Para falar sobre essa questão do racismo europeu, não sei se vocês gostam muito de estudar a África, mas eu tenho aqui esse livrinho aqui, ó. Esse é o título. Exterminem
todas as bestas. Não sei se dá para ver aqui em cima o nome do autor. É um sueco. Dá sim. Sven, não sei das quantas, porque o nome é estranho para burro, né? Sven Lindqvist, né? É um sueco. E ele escreveu essa obra. Essa obra eu comprei quando eu estive em Portugal. Ela não existe em português aqui do Brasil. E ele aqui, ele narra o que os europeus, aqui não é só sobre os britânicos, não. Ele fala dos europeus na África no século XIX, e tem que ter coragem para conseguir ler o livro até o final, né? Mas ele aqui ele explica o seguinte, que a África do século XIX foi, segundo ele, foi um laboratório para os campos de extermínio do século XX, né? E eu queria, falando sobre isso, eu queria assim, fazer um comentário, porque a Milena, ela chamou atenção para tudo aí, sempre muito interessante, mas, deixa eu ver aqui, peraí, tem um trecho na obra dele aí, que eu queria ler para vocês aqui, eu não estou conseguindo agora. Ah, achei aqui, ó. Olha só esse trechinho aqui e veja com o que vocês conseguem assimilar isso aqui com relação aqui. Olha só isso aqui. Os trabalhadores africanos nas minas da De Beers, isso está só por curiosidade, está na página 70, no final do segundo parágrafo. Os trabalhadores africanos nas minas da De Beers eram amontoados em áreas cercadas, semelhantes a prisões, rodeadas de torres de guardas e patrulhadas pela polícia e pelos cães da companhia, né? É aí que ele fala que o Rhodes parecia ter perdido, inclusive, o seu encanto pelos africanos. Ora, é impossível que tenha havido, em algum momento, algum encanto do Rhodes. Isso aí, como a Alessia comentou, né, na quarta-feira, é o texto escrito por um britânico, né? Então, eu acho que isso que ele chama de interesse é uma curiosidade, como se eles fossem animais mesmo. Tipo, tô conhecendo esse povo novo aqui, mas são tratados como animais. Sim. E então eu penso que esse negócio de o Rhodes tinha uma perspectiva e depois mudou isso, a gente não sabe por que motivo, muito bem, né? Ele diz ali que tratava os africanos como se fossem campos de concentração. A leitura que eu fiz aqui era... Alguém aqui já visitou Auschwitz? Se você ler esse texto ali e já tiver visitado Auschwitz, você vai pensar que ele tá falando de Auschwitz, né? Mas isso, a partir desse momento, o Rhodes mudou de opinião. Bom, mas exatamente por quê, né? A gente nem sabe por quê. Na verdade, a posição dele já era essa desde o início, certamente, né? Inclusive foram armados para lá, né? Como eu falei, o caso da Índia, eu repito daqui, né? Quando a Inglaterra foi armada para lá, ela foi com o propósito de que as coisas iam acontecer conforme os seus intentos ou iam acontecer, não tinha jeito de dar errado. O final, Oi? O final também é bem... Eu passei raiva... Desculpa, agora no carro. Eu passei raiva com esse texto do início ao fim, mas acho que o final foi a pior parte, porque o autor ele é muito romântico, dizendo que o Rhodes ele mudou assim, de atitude, que de repente ele foi lá, né, tentou apaziguar as coisas, que passou a ser respeitado pelos Jonas e pelos Macabeles, e que depois ele começou a respeitar, inclusive o rei, o Ambegua, depois que o cara já tinha se suicidado por causa da invasão dele, e queria ser enterrado ao lado do pai do Mantegula. Eu achei isso um absurdo, assim, porque depois de tudo que ele fez, ele achou que no último momento da vida dele, quase morrendo, ele podia ser bonzinho, estava tudo bem, e ainda sair por cima respeitado.
Lembrando, né, Alessia, que no fim também, em 1894, como você mencionou, foi aprovada, e principalmente sob a liderança dele, a famosa lei Glenn Gray, né, que introduziu toda aquela separação que você comentou entre os brancos e os negros, não apenas a separação, mas inclusive reservando as melhores terras para os brancos. E depois é essa lei exatamente que, com desdobramentos posteriores, foi provocando aos poucos o apartheid que a gente conheceu aí ao longo de praticamente quase todo o século XX, porque isso começou a mudar com a ascensão de Nelson Mandela, né, lá na África do Sul. Mas, professor, oi. eu já estive na África do Sul, vou Sim. dizer para o senhor, não mudou até hoje, viu? Até hoje, assim, não tem a violência que tinha antigamente, né? Mas se você fica num bairro tipo Sandton, em Joanesburgo, você só vê negros lá trabalhando, circulando, consumindo, indo em shopping, não. E é a mesma coisa em bairro negro. Vai para Soweto, lá você vê a população negra, mas você quase não vê brancos, só turistas, né? Você foi ao Soweto? Fui no museu, que era a casa do Nelson Mandela lá. Você chegou, desculpa, Alice, você chegou a conversar com negros sul-africanos sobre esse período do apartheid, ou não? Não tive essa oportunidade, assim, mas é uma coisa, assim, bem visível, sabe? É uma sociedade que você não vê miscigenação, Sim. entendeu? Não existe miscigenação, tá? E eles são bem separados até hoje, assim. Existe um tipo de uma barreira invisível. Uhum. Mas eu acho que a situação já foi pior, hein? Porque, segundo alguma. Eu li pouco a respeito disso, não cheguei a ter uma leitura muito vasta, mas me parece que, inclusive, se um negro caminhasse, tivesse caminhando num passeio e viesse um branco, ele tinha que mudar de lado, né? Por exemplo, não podiam nem cruzar no mesmo passeio, né? E banheiro, por exemplo, esqueça, não tem banheiro onde o branco vai que o negro pode também utilizar, né? Então eu tenho a impressão que algumas coisas pequenas aí, mas extremamente humilhantes, foram quebradas, né? Mas é certamente que isso vai persistir durante muito tempo, a gente nem sabe quando esse troço um dia se é que vai acabar, né? Depois, a empresa, então, só para retratar, né, que a empresa era uma empresa que também tinha um papel importante no que diz respeito ao Império Britânico, né? Apesar de ser uma empresa privada, sempre esteve a serviço do Império Britânico. A De Beers, como a Milena chamou a atenção, ela existe até hoje, é uma poderosíssima empresa também nessa área de diamantes, continua trabalhando com isso e com pedras preciosas, inclusive aqui no Brasil, né, tem compradores de pedras, né? E toda essa riqueza extraordinária, assim como no caso da América, no caso da África, idêntico, foi toda ela, então, levada para a Europa. A Milena, na exposição dela, comentou uma coisa que eu acho importante, porque diferencia um pouco lá do que aconteceu na Ásia, que é a importância dos meios de comunicação. Então, a Milena chamou atenção para a aquisição dos jornais lá da África do Jornal da África do Sul, né? Porque parece que ele entendia, né, que o controle da mente, do pensamento das pessoas era importante, e isso se fazia exatamente através desses jornais publicados no país. Veja aí, portanto, a mídia como um instrumento importante do reforço e do controle do poder, né? De modo geral. Mostrou também o envolvimento, né, do Rhodes com a política local,
Ele se envolveu, inclusive, acabou se tornando primeiro-ministro, né? Que aquele ali é um parlamento que não tinha independência, era um parlamento que continuava submisso à rainha da Inglaterra, né? Bom, já falamos aí do campo de concentração, dos açoites aos trabalhadores. Um outro elemento importante da época, que a gente meio que falou aqui, é da questão da competição, né? Porque o final do século XIX, então, é marcado por um acirramento muito grande da competição. É o período que os historiadores costumam definir aí como a época do imperialismo, né? E a Alessia comentou também o que para mim é importante. Eu quero muito que a gente preste atenção aqui, porque no caso da Índia isso já esteve fortemente presente, aqui volta a aparecer o suborno, a corrupção. Suborno é corrupção. Suborno é compra de pessoas com dinheiro. E aí, no caso, foi mencionado compra de jornalistas na Inglaterra. Não era na África, não. Na Inglaterra, né? E o autor volta a falar desse negócio que em Londres ninguém sabia de nada, porque a companhia estava lá longe, era muito difícil de controlar e tudo mais. Mas eu quero que a gente preste atenção aqui, porque, de novo, repito, há alguns tipos de textos assim que a gente precisa ler com cuidado danado, porque às vezes o cara fala as coisas nas entrelinhas, assim. Há um momento aí no texto onde o autor menciona que eles não corrompiam só jornalistas, não, eles corrompiam também os africanos. Olha aqui, ó. Eles bajularam o rei, esse aqui é o rei Matabele, no caso, Lobengula. Eles bajularam o rei oferecendo subornos a ele e aos seus indunas, né, etc. E depois continua aqui. E aí fala daquele caso que a Milena comentou, do acordo que os Matabeles fizeram com Rhodes, e que era extremamente prejudicial aos interesses dos Matabeles, só que eles não souberam se o acordo era em inglês, né? E os caras não falavam inglês, né? Os caras tinham as línguas locais deles lá, a comunicação devia ser extremamente difícil. E depois, quando Rhodes revelou o conteúdo lá do acordo que eles tinham assinado, eles perceberam essa situação e tentaram apelar à rainha, né, na Inglaterra. E o texto diz claramente que o Rhodes ele tinha um controle total sobre a informação que transitava de Londres para a África do Sul, a ponto dele impedir que a resposta da rainha da Inglaterra chegasse aos africanos. Então, é isso mesmo que está no texto? É isso mesmo, né? Sim, porque, veja bem, eu quero só chamar... Oi? É exatamente isso, ele rasga a resposta da rainha e diz para o rei uma outra coisa. Isso. Agora, olha só, lá nesse mesmo parágrafo, se a gente prestar atenção, ele vai dizer aqui que estava presente nesse local Sir Sidney Shepherd, oficial do Império Britânico. Então, veja, se o Rhodes não estava sozinho lá, existiam emissários da coroa no local e que estavam vendo e acompanhando isso que acontecia. Então, é muito difícil imaginar que a coroa britânica, o maior império do mundo nessa época, fosse tão frágil a ponto de permitir que um homem tivesse controle sobre todo tipo de informação. E eu fico assim mais surpreendido ainda quando na página 81 a gente lê isso aqui, ó. Estava difícil conseguir mão de obra, né, para a companhia, então aqui ele escreve o seguinte: à medida que a companhia passou a ver a Matabelândia com olhos cada vez mais cobiçosos, os ataques dos Matabeles estavam tornando cada vez mais difícil para os brancos recrutarem mão de obra chona para trabalhar em suas fazendas. No mercado de ações de Londres, as ações da companhia estavam indo mal. Entendeu aqui? Os acionistas tinham conhecimento do que acontecia na África do Sul com a companhia.
a ponto das ações da empresa estarem sendo vendidas, porque as pessoas estavam tendo informações de que a empresa estava indo mal na África do Sul. Então, veja, existiam canais aqui de comunicação. Está no texto, não estou inventando, está no texto, né? E eu acho que o momento aí que, né, o ápice não sei se, enfim, do que chamar exatamente isso, assim, ingenuidade, enfim, não sei, mas é exatamente o que foi comentado pela Alessia, né, quando ela diz que Rhodes, diante da necessidade que se fazia presente, foi a Londres e foi buscar recursos para a compra de armas. E no texto o autor diz o seguinte: Rhodes exigia uma diplomacia febril por detrás do pano, que incluía convencer a diretoria da Companhia da África do Sul a autorizar a compra de grandes quantidades de armas sem saber para que se destinavam. Por exemplo, se você compra banana, você sabe para que se destina banana? Só pode ser para comer. Ou alguém que compra banana para outra coisa, não tem jeito, né? A arma era de enfeite, prof, eu acho. Né? Ou vai comprar, sei lá, vai comprar um quadro bonito numa exposição para botar onde? Debaixo da cama, para bater na cabeça dos outros com ele? Não, vai ser para pendurar na parede. Não sei, eu não sei, pode ser que eu esteja enganado, né? Mas eu compro um carro. Para que você vai comprar um carro? Nunca ninguém me perguntou isso na loja onde eu fui comprar carro. Para que o senhor quer um carro? Porque o cara vai parecer um sujeito estranho, estúpido, no mínimo. Né? Para que a gente usa carro? Não é para comer. Né? Não como carro. E em Londres, olha só os britânicos, eles são muito ingênuos. Eles são muito ingênuos, os britânicos, e é por isso que era um grande império. Né? Então, olha só, autorizou compra de grandes quantidades de armas. Talvez eles pensassem que podia ser para matar pardal, né? Podia ser uma possibilidade, para caçar pardal, passarinho, né? É óbvio que existe um conhecimento pleno do que está sendo feito, não existe ingenuidade aqui, né? E o envolvimento completo dos ingleses, daqueles que estavam lá na companhia, quanto aqueles que estavam aqui, né? E certamente Rothschild também não emprestava dinheiro, não jogava dinheiro para nada, né? Não sei se o Rhodes explicava detalhadamente para ele tudo que ia ser feito. Inclusive, Rhodes, como eu falei, era uma espécie de empregado de Rothschild, né? E no final, o autor diz para a gente, o próprio autor diz que o que resolveu todos os conflitos entre os africanos e os ingleses foi o poder da força, o poder militar, né? Então, é importante também a gente ter isso em mente. E só para, já que a Alessia comentou, né, sobre a preguiça, né, dos africanos, aqui na América também, né, os índios eram considerados preguiçosos, né? Ou seja, eles não viviam aquela cultura dos europeus, eles não tinham os mesmos interesses dos europeus, mas eles queriam que os índios fossem iguais aos europeus, né? Muito embora vivessem numa realidade completamente diferente, com outras preocupações, com outros sonhos, com outro modo de se organizar, né? Professor, eu acho que a lógica tanto dos indígenas aqui, dos nativos, né, no geral, das tribos lá também, era: eu trabalho para comer, dar para minha família e pronto, eu descanso. Não tem porque, no caso do capitalismo aqui no Ocidente, a gente trabalha, recebe uma miséria e a maior parte da riqueza vai para o chefe, para a empresa. Uhum. Eles não tinham essa lógica, e daí eles ficavam chamando de preguiçoso o cara, porque o cara, tipo, literalmente tirava comida, comia e vivia a vida dele com a família e pronto. E não queria entrar nessa lógica monetária de receber dinheiro num trabalho exaustivo, certamente. De muita exploração, naquela situação que você falou de ser vigiado, açoitado, etc. Uhum. Eles que eram os burros, né? Tipo, eles colocavam os africanos como os burros. E aqui na África do Sul, vale lembrar também que, diferentemente da Índia, onde eles encontraram uma sociedade relativamente muito bem organizada, estruturada na Índia, né?
aqui na África do Sul, efetivamente, é que eles encontraram um contexto que era menos estruturado, muito embora existissem ali povos, tribos, né, que entre eles se encontravam um nível de organização a ponto de ter, inclusive, reis, né, chefes, enfim, que deviam ser chefes militares, né? E outra coisa assim que vale lembrar é que isso que aconteceu ali, que vocês viram na África do Sul, aconteceu praticamente em toda a África. Ou seja, foram criadas nações de maneira absolutamente artificial, e onde colocaram tribos distintas para conviver, tribos que eram, inclusive, muitas vezes antagônicas, e eles aproveitavam desse antagonismo, o texto fala, né, para ora satisfazer uma, ora satisfazer a outra, e nisso eles iam criando meios de alcançar os seus objetivos, exatamente manipulando, dividir, aquela velha tese, né, do dividir para governar, né? Gente, olha, eu agradeço vocês, nosso horário até, a gente até está extrapolando aí um pouquinho do nosso horário, mas eu agradeço muito vocês. Alice está com a mão. Alice, você quer comentar ainda, Alice? Não, eu só ia dizer, complementando o que o senhor e a Alessia estavam falando, que, vamos dizer assim, que até passível de compreensão sob a luz da ignorância que se tinha nessa, né, até, vamos dizer assim, no começo das grandes navegações e tal, né, eles encontrando outros povos e tal, é passível de entender, mas até hoje, século XXI, com todo o entendimento que a gente tem hoje de sociologia, de antropologia e tudo, tem gente que considera o povo indígena ignorante e que, inclusive, tem gente que apoia até a chacina, né, desses povos. Uhum. Verdade. Infelizmente. Uhum. Quando eu fiz intercâmbio lá em Portugal, a gente percebe que eles estudam tudo numa visão eurocêntrica, e eles realmente acham que eles fizeram um favor, assim, sabe? Em colonizar os outros. Já chegaram a dizer para mim que foi um favor, porque a gente tem tudo que tem de melhor por causa deles, tipo universidade, essas coisas todas. Aliás, falando sobre isso, aí no texto diz claramente também que eles não entendiam, né, por que as tribos e os povos com os quais eles tiveram contato lá, como é que eles não entendiam, né, o processo que supostamente em benefício, né, em benefício deles, eles não conseguiam entender. Isso me faz lembrar, inclusive, a invasão dos Estados Unidos ao Iraque, mais recentemente, quando soldados americanos davam entrevistas, isso é capaz, inclusive, de encontrar com facilidade na internet, onde eles dizem exatamente a mesma coisa. Nós não entendemos se eles não, como é que eles não compreendem que nós estamos aqui vindo para cá para fazer um bem, para libertá-los de um ditador, etc., e destruindo o país e achando que eles deviam entender que isso era benéfico para a população, né? Enfim, gente, olha, eu agradeço muito, mais uma vez, repito, agradeço muito, Milena, Alessia, muito obrigado aí pela apresentação, pela dedicação de vocês, tá? Agradeço também todos os outros presentes aqui hoje, principalmente aqueles que me fizeram companhia aqui na tela, aqui, para não ficar sozinho, né? E desejo para vocês um ótimo final de semana, beleza? Tchau, professor. Bom feriado. Obrigado para vocês também, gente. Até quarta-feira. Obrigada, professor. Até. Bom feriado, prof. Bom feriado para o senhor. Obrigado. Tchau, gente. Para Bom vocês feriado. também. Tchau, prof. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, prof. Boa noite. Boa noite, Milena.